Salve pessoal, aqui é o Leonardo. Hoje eu quero conversar com vocês sobre Star versus Forças do Mal e sobre uma teoria que eu tive, que é a seguinte. Vocês conhecem o Romulus, né? O Romulus, aquele cara lá com cabeça de cristal e tudo mais, usa capa roxa, parece um mistério do Homem-Aranha. Então, eu tenho uma teoria sobre ele, que é o seguinte, que explicaria do porquê o desenvolvimento do Romulus foi jogado no lixo durante a quarta temporada. Eu espero que gostem dessa teoria. Ela é meio maluca, mas pra mim faz sentido, tá bom? Vamos começar então. Vamos começar do começo. Quem é o Romulus? O Romulus ele é o executor, ele é o juiz, júri, carrasco da alta comissão mágica. Ele é o músculo do conselho. Ele tem o poder de cristalizar qualquer pessoa, que prender as pessoas em cristais e tudo mais. Ele sempre foi tratado como a criança do grupo. A criança do grupo. E aparentemente ele é o mais novo do grupo, né? E assim, o Romulus, ele era muito próximo do Lekmet, o outro membro do Conselho de Magia, né? O Lekmet, ele basicamente era a âncora do Romulus. E assim, o foco da teoria é que depois da morte do Lekmet na segunda temporada, o Romulus ele enlouqueceu, ele ficou tantando as ideias. Porque o Lekmet aparentemente era seu melhor amigo, irmão, figura paterna e possivelmente namorado. Mas esse último eu não tenho certeza. A Dana Terry, eu não lembro o nome da criadora de Star, mas eu acho que é Dana. Me corrijam se eu estiver errado nos comentários, tá, gente? E assim, o Romulus em Crystal Clear, que é o primeiro episódio onde ele tem mais destaque, é o seguinte: ele aprende com a Star que não pode só cristalizar todo mundo só porque as entranhas dele dizem que algo é do mal, né? Só que esse negócio nunca mais é falado no desenho. Parece que o Romulus simplesmente esqueceu disso. E assim, eu creio que isso tem muito a ver com a morte do Lekmet. E eu queria um episódio focado no Conselho de Magia, de como eles reagiram à morte do Lekmet. Seria muito legal, mas infelizmente não temos, né? Assim, eu creio que depois da morte do Lekmet, por causa que aconteceu por causa do Toph, que não foi bem culpa do Toph, é que o Lekmet tem o poder de curar pessoas, só que ele esgota a própria energia vital ou algo assim. Mas indiretamente o Toph foi responsável pela morte do Lekmet. O Toph estava no corpo do Ludo. E o Toph é um monstro, assim como o Ludo, né? São da espécie dos monstros. E assim, eu penso que depois disso o Romulus pensou: tá, eu vou fazer a minha imitação de Romulus agora, tá bom, pessoal? Que foi mais ou menos assim: poxa,
Se, se eu tivesse ouvido os meus instintos e cristalizado tudo, talvez o Blackmat ainda estaria aqui. E eu creio que isso... E eu creio que também um dos motores para o Romulus ter se unido a Mina Loveberry lá no final da quarta temporada é que ele também, em Crystal Clear, o Romulus dizia que ele já foi admirado pela alta comissão. E eu creio que essa admiração surgiu mais ou menos na época do reinado da Solária, né? Que o Romulus ele cristalizava os monstros e ganhava com decorações, né? E assim, eu e assim, se você olhar por esse modo, o Romulus ele se torna um personagem muito mais complexo do que simplesmente um alívio cômico ou um cara insuportável. E outra coisa muito interessante é que, são as mãos de cobras do Romulus, que elas meio que pararam de falar. Só uma vez ou outra elas falam. E as cobras meio que eram a voz da razão do Romulus. E é meio estranho elas pararem de falar. E em alguns momentos da quarta temporada, elas até parecem concordar com ele sobre o genocídio dos monstros. Então, eu creio que o Romulus meio que asfixiou a sua voz da razão e ficou biluteteia depois da morte do Lekmet. Isso é só uma... Mas lembre-se, é só uma hipótese. Eu tô falando de um desenho que acabou há não sei quantos anos atrás. Mas é bastante tempo. Enfim, pessoal, isso é tudo. Deem like, comentem, ou deem dislike caso não tenham gostado da teoria. Enfim, pessoal, isso é tudo por hoje. Se cuidem.